Alô galera Esmeraldina, aquele abraço a vocês. O Goiás estará em campo neste domingo contra o Fluminense às 20 horas e 30 minutos lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Este jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trabalhar nesse jogo pela rádio Bandeirantes 820 AM. Bom, o Goiás, as duas equipes vêm de vitória, né? Mas o Goiás vem de uma vitória empolgante, vamos dizer assim. O Goiás conseguiu uma virada muito boa diante do Santos, lá na Vila Belmiro, perdia por 2-0 no primeiro tempo, virou para 4-2, depois acabou tomando o terceiro gol, mas conseguiu recuperar-se, vamos dizer assim, de dois jogos muito ruins dentro de casa. Contra o Flamengo, praticamente ninguém esperava que o Goiás pontuasse, mas o Ceará era uma daquelas equipes que o Goiás contava que poderia vencer para conseguir fugir do rebaixamento. Então vamos dizer que lá na Vila Belmiro o Goiás conseguiu recuperar os pontos que perdeu para o Ceará. Que além de conquistar os pontos, vamos dizer, fundamentais contra essas equipes da parte mais de baixo da tabela, o Goiás também precisa surpreender. Surpreender o Santos para recuperar o que havia perdido para o Ceará, mas continua com essa necessidade de surpreender. E hoje, diante do Fluminense, o Goiás terá esta oportunidade. Eu quero trazer o retrospecto antes da gente entrar nos pormenores, né, desta partida lá no Engenhão, Fluminense e Goiás pela 33ª rodada. O Goiás é 18º colocado e o Fluminense é 7º colocado. Neste momento o Fluminense está na faixa de classificação para a Libertadores. Isso porque o Palmeiras conquistou a Libertadores ontem, batendo o Santos, então o Palmeiras abre mais uma vaga. E nessa nova vaga aberta, ela está sendo ocupada pelo Fluminense neste momento, que tem 50 pontos conquistados. Então o jogo, o Fluminense tem 5 pontos de vantagem para o Ceará, que é o 8º colocado. Para o Fluminense o jogo também vale muito. E o Goiás tem a possibilidade de diminuir a distância para equipes como Vasco, Sport, Bahia, Fortaleza, que estão logo à frente. O Vasco tem 36 pontos, Sport, Bahia e Fortaleza tem 35. O Goiás está com 29, tenta diminuir essa diferença, né, dependendo da combinação de resultados. O Goiás pode terminar essa rodada a 3 pontos de fugir da zona do rebaixamento, e aí esses pontos podem inclusive ser em relação a equipes que o Goiás tem confronto direto, como por exemplo a equipe do Bahia. Bom, o retrospecto entre os dois clubes no futeboldegoias.com.br marca 60 jogos entre eles. São 26 vitórias do Fluminense, 19 vitórias do Goiás, 15 empates. Os cariocas marcaram 89 gols, os goianos fizeram 86. Para o jogo de hoje, vamos primeiro aqui conferir o Goiás, do técnico Augusto César. Ele deve fazer uma modificação na equipe, e essa modificação é a transferência do Shailon para a meia, e ele vinha atuando improvisado na lateral direita, com o Tailon entrando nesta posição. Essa meia o Goiás está procurando por esse jogador que se firme ali, né? Já foi colocado o Douglas Baixo, já foi colocado o Miguel Figueira. Eu falo com essa atual comissão técnica. E agora vai se tentar com o Shailon. E na direita entra o Tailon, garoto da base. O Tailon é muito mais um zagueiro, né? Ele joga ali pelo lado direito, mas quando ele joga muito mais para a função de fazer um zagueiro pelo lado direito do que um ala. Eu não gosto desta escolha, porque eu acho que o 3-5-2 ele te dá alguma mobilidade, ele tem algumas vantagens. E uma dessas vantagens é você dar liberdade aos seus laterais. Mas essa liberdade ela só faz sentido se você tiver jogadores capazes de usufruir. E o Tailon não é esse ala capaz de usufruir essa liberdade que ele teria pelo lado. Então a tendência do Goiás joga muito mais com uma linha de 5 quase o tempo todo, e
do que propriamente num 3-5-2. Pelo lado esquerdo, o Goiás já não tem tanta saída com o Jefferson, que normalmente é um jogador que vai até a intermediária adversária e não avança mais. Então, eu acho que o Goiás perde essa saída pelo lado, praticamente não vai ter esse jogo pelo lado, e isso não é bom. Penso que o treinador poderia ter procurado uma outra opção para jogar pelo lado direito, já que ele queria tirar o Shailon e colocar na meia, poderia ter buscado um outro jogador mais leve, talvez uma improvisação, mas um outro jogador capaz de atuar ali pelo lado. Então a tendência do Goiás jogar bastante centralizado e forçando muito, né, aquelas bolas no Rafael Moura e no Fernandão para tentar desafogar lá de trás. Na marcação, o Goiás pode marcar aí no 5-3-2 ou no 5-4-1. Isso tem sido variável, né, dentro dos próprios jogos. Em alguns momentos o Goiás deixa Fernandão e Rafael Moura fixos lá na frente, em outros coloca o Rafael para acompanhar o lateral. Não gosto também dessa opção, quando o Flamengo fez muito isso. Eu acho que o Augusto poderia encontrar uma solução de marcar no 4-4-2. Como é que ele faria isso? Ele colocaria um lateral para marcar na primeira linha e outro lateral para marcar na segunda linha. Por exemplo, ele formava uma primeira linha com Tylon, David Duarte, Fábio Sanches, Heron. E formava outra linha com o Breno, o Shailon, o Ariel Cabral e o Jefferson. Então ele colocaria o lateral direito na primeira linha, o lateral esquerdo na segunda linha, ele marcava num 4-4-2, que eu penso que é mais fácil de encaixar do que esse 5-4-1 ou que o 5-3-2 que ele utiliza em alguns momentos. Agora vamos ao Fluminense. Fluminense que faz uma campanha sólida, né? O Fluminense sempre esteve ali ao sétimo, oitavo, sexto, chegou a flertar ali em quinto, né? Mas sempre variou ali nessas posições de sétimo, que é essa posição que ele ocupa, né? Sempre esteve próximo a essa posição. Para o jogo de hoje, o técnico Marcão deve ter Marcos Felipe, Calegari, que é garoto da base, Nino também é da base, Lucas Claro, Egídio. Martinelli, outro jogador da base, inclusive jogou o Brasileiro de Aspirantes, Hudson, experiente Hudson, Luiz Henrique, outro menino da base, o experiente Nenê, o Luca, aquele que jogou no Criciúma, no Corinthians, e lá na frente o Fred. Então pode observar que é um time que mescla muito a experiência com a juventude. Você tem os experientes, Lucas Claro, Egídio, Hudson, Nenê, Fred. E você tem os garotos, Marcos Felipe, Calegari, o Martinelli, o Luiz Henrique, e jogadores com uma certa experiência como o Nino e o Luca. Então é uma equipe que não tem o mesmo rendimento de quando o Odair Hellmann estava lá, não tem conseguido fazer bons jogos, plasticamente falando, mas é um time que segue pontuando. Né? Mesmo sem aquele grande futebol, o Fluminense não passa muitas rodadas sem pontuar. É um time muito regular na pontuação, por isso ocupa essa posição ali em cima. O Fluminense favorito nesse jogo contra o Goiás, não poderia ser diferente. É um time de uma campanha muito mais sólida do que o Goiás ao longo do campeonato, mas esse momento de instabilidade técnica do Fluminense talvez propicie ao Goiás a oportunidade de vencer esse jogo lá no Engenhão. Já que para o Goiás este é o único resultado que interessa, né? Até mesmo um empate no Rio de Janeiro, pela situação do Goiás na tabela de classificação, é um resultado ruim. Depois do jogo eu farei um vídeo com as minhas impressões do que foi este Fluminense e Goiás por essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.